porque já completa 8 anos. 8 anos esta semana que morreu o cantor, ou melhor, morreu não, foi morto, né? O funkeiro MC da Leste. Tá aí, ó. Aí, ó. Não morreu coisa nenhuma, foi morto. Foi morto. E por que eu tô frisando essa foi morto? Porque é inacreditável como um caso que se passou 8 anos não teve um desfecho de encontrar um culpado. E aí vem a informação de que arquivaram o caso. Mas como que arquivam um caso de um assassinato que teve 5.000 pessoas para mais de testemunha? Porque ele foi morto quando ele estava realizando o show. Será que não foram capazes? E foi um caso que deu uma repercussão na época muito grande e que revolta até hoje. É um caso que eu até relembrei quando nós falamos da tragédia com o MC Kevin, né? Que o grande primeiro MC assim, que estava crescendo, que estava despontando, que teve uma morte tão que repercutiu tanto, foi o da Leste. Foi o da Leste e o Kevin agora recentemente, porque aí foi uma situação diferente, foi aí um acidente. Mas do MC da Leste foi uma situação ainda mais grave. O artista, para você de casa ter uma ideia, ele levou um tiro, ó o tiro ali, ó. Ele levou um tiro durante uma apresentação aqui em Campinas, interior de São Paulo. Foi numa cidade pequenininha, não. Foi numa cidade gigantesca, que é a gigante cidade de Campinas, aqui próximo da capital, tá? Até hoje, meu povo, a polícia não encontrou os responsáveis pelo crime. A família e os amigos de Da Leste buscam por justiça, lutam para manter viva a memória do cantor. Nós fomos procurar, depois de 8 anos, os parentes do Da Leste. Pra você ter uma ideia, o pai começou a correr atrás de informações em paralelo. Até o próprio pai está munido até de muito mais informação do que a polícia, porque a polícia parou no meio do caminho, arquivou a história. Como que arquiva um caso de um assassinato com 5.000 pessoas de testemunha e com a repercussão que teve? Me lembro, na época, quando ele leva o tiro, ele não morre de pronto. Ele não morre de pronto. Os amigos, quando viram que era um tiro, os amigos pegaram ele, colocaram ele dentro de um carro e seguiram rumo ao hospital. E durante esse trajeto, o MC da Leste foi consciente. Ele foi consciente até o hospital. Claro que com poucas forças, porque perdia muito sangue. Mas ele foi consciente. Eu me lembro de um relato de um amigo dele que chegou a falar com ele pelo telefone. O MC da Leste, antes de morrer, dentro do carro sangrando rumo ao hospital, chegou a ligar para algumas determinadas pessoas e foi falando. E ele despontava, não sei se o Fabiano tem aí, várias músicas que ele foi fazendo, e músicas de grande sucesso, quando o funk ostentação despontava. Porque o Da Leste começou no auge dele, quando começou no auge o funk ostentação. Porque até então, lá nos anos 2000, nós tínhamos a turma da Furacão 2000, Bonde do Tigrão, depois veio aquele outro que era Velocidade 6 do Creu, essa coisa e tal. E isso aí era mais lá dos anos 2000. Depois o funk começou a ingressar para um funk ostentação, aquelas correntes de ouro, os carros. Tanto é que na maioria, e num dos clipes mais conhecidos do MC da Leste, ele faz a bordo de uma aeronave, de um helicóptero, essa coisa e tal. Então ele começava a despontar e até hoje é relembrado o caso dele, mas relembrado por uma questão que não foi investigada do jeito que deveria, meu povo. Como que arquivaram um caso desse? Será que ninguém viu? Né? Houve até um falatório na época de que seria traficantes locais, de que teria envolvimento amoroso de alguém que era ex de algum possível traficante da região, algo nesse sentido, mas até hoje não se foi à frente a investigação. Como não encontraram Paulo Cupertino, tá? Também não sanaram aí esse caso do MC da Leste. Vamos ver essa história aí, a reportagem completa depois de 8 anos. A família ainda busca por respostas, mas provavelmente não vai ter essas respostas porque a polícia parou no meio do caminho. Na tela. Para homenagear o MC, o DJ Wilton, que era produtor do artista na época, lançou uma música inédita gravada pelo funkeiro antes da tragédia. Olha essa menina ali de Porsche, Panamera, salto alto, mini saia. Ela gosta de gandaia e de se divertir. Essa música, na voz do Da Leste, ela é muito antiga, porém ela nunca tinha sido lançada. Essa música veio comigo num CD, que foi se eu não me engano, foi o irmão dele que me deu. O clipe contou com a participação de MC Hariel, funkeiro que hoje se orgulha de ser comparado a Da Leste. Uma página de funk começou a fazer comparação da minha carreira com a carreira do Da Leste. Daí surgiu um convite
do DJ que fazia as produções do Da Leste, que era o DJ Wilton. Quando entrou na minha vida e falou, não, é isso que eu quero cantar, tem muito de MC Da Leste nisso também. Lembrado Da Leste toda vez que toca um funk no rasante com o copão, ela se envolve com os menores. No dia 7 de julho de 2013, MC Da Leste foi morto com um tiro no abdômen durante uma apresentação que fazia em Campinas, no interior paulista. O artista foi socorrido pelos músicos e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. MC Da Leste se chamava Daniel Pellegrini, tinha 20 anos e era casado. Com a agenda sempre cheia, o cantor chegava a fazer 4 shows por noite e lucrava cerca de R$200 mil por mês. Escrevia letras que falavam de luxo, carros e joias. Cheguei, saí fora, voltei. Até hoje o caso continua sem solução e foi arquivado pela polícia. A família do artista se diz revoltada e continua lutando para que haja justiça. Eu acho que é um verdadeiro descaso, né? Acho que por ser funkeiro, ter o preconceito, não só da parte da polícia, como da parte também uma parte da população que tem um preconceito também. Por enquanto, o que resta é a saudade e a tentativa de dar novo sentido à data da morte do funkeiro. O que a gente fez nesse projeto foi tentar reverter esse dia 7, que a gente só via tristeza, em uma forma de alegria. Lembrado Da Leste toda vez que toca um funk no rasante com o copão, ela se envolve com os menores. Ciente que a direção depois disso fica melhor.